esse é o mais novinho. Amém, amém. Pastor Tiago é um dos pastores ali da Segunda Igreja Batista de Porto Velho, em Rondônia. E pela segunda vez ele já prega aqui em Vida Nova. Então os irmãos já conhecem o Tiago também já conhece a igreja, e eu fico muito tranquilo em entregar o púlpito ao meu filhinho. Graça e paz em nome de Jesus, amém? Meu pai foi muito bondoso em me chamar filhinho. Ele é muito corajoso também, né? Já perceberam ontem, hoje, que coisa boa estarmos na presença do nosso Deus, amém? É um privilégio. Eu não sei quanto que você pode perceber essa realidade, esse privilégio de estarmos na casa do Senhor. Muitos gostariam de estar entre nós e não podem. E o Senhor nos traz aqui por graça e por misericórdia. Você está aqui não é por acaso. Você está aqui porque Deus quis que você estivesse aqui. Nós não podemos fazer nada, se não for da vontade de Deus. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada, irmãos. E uma das coisas que eu gosto da Igreja Batista é a ideia de que nós valorizamos bastante essa realidade do culto ser um culto racional. Um culto onde nos faz pensar, um culto onde nos faz entender os propósitos de Deus para nós. A palavra de Deus em Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2 diz isso muito claro, quando fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós estamos aqui em plenas faculdades mentais para compreendermos o que Deus tem para falar aos nossos corações. E eu tenho certeza de que o que nós vamos pensar aqui é algo especial. A graça de Jesus, o chamado a essa graça que é a graça custosa, não é uma graça barata. Nós não fomos chamados a viver qualquer tipo de evangelho. Nós somos chamados a viver um evangelho vivo e verdadeiro. Um evangelho que nos tira de onde nós estávamos, mortos em nossos pecados, nossos delitos, e nos coloque em marcha agora, porque Deus nos traz a vida, nos traz à tona para respirar. Pelo menos é o que o texto de Efésios capítulo 2 diz para nós. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que muitas vezes nós somos confrontados, muitas vezes nós somos desafiados, e muitas vezes parece até mesmo que esses desafios são intransponíveis. Muitas vezes vêm até nós realidades que são complexas, desafios que parecem ser de fato intransponíveis, dores que marcam a alma, incertezas que podem roubar a nossa paz. Não poucas vezes nós nos deparamos com essa realidade, com essa tapeçaria de experiências humanas, porque nós somos essa realidade de um corpo vivo, de uma comunidade que anda, uma comunidade que se cuida, uma comunidade que proclama. Nós estamos vivendo isso. E muitas vezes surge uma busca incessante por algo que transcenda o ordinário, ou algo que ofereça sentido, alívio e esperança. E nessa busca, a humanidade, a nossa essência anseia por algo que preencha esse vazio e complete esse vazio. Existem alguns estudiosos que dizem que há dentro do coração do homem um vazio no formato da cruz de Cristo. E nós precisamos entender que é essa cruz que supre as nossas necessidades. Não há nada que nós venhamos a ter ou ser que possa suprir esse vazio nesse formato. Muitos ainda desconhecem que esse vazio tem esse formato.
E é nossa responsabilidade como corpo de Cristo trazer à tona essa visão, para que as pessoas possam enxergar esse formato e possam aderir esse formato da cruz de Cristo e carregar a sua própria cruz. Então eu quero dizer que nessa necessidade que nós temos mais profunda que Deus se revela, Ele se manifesta de forma presente. Ele não está distante de nós, Ele não está indiferente, mas de maneira, de várias formas, Ele nos abraça, Ele nos transforma, Ele nos convida a uma nova realidade. A proposta do cristianismo, a proposta da palavra de Deus é essa nova realidade, porque quando nós nos encontramos com esse Cristo ressurreto, nós estamos vivendo uma nova forma de ser. Por isso que nós somos uma nova criatura. Nós agora temos uma nova forma de pensar, uma nova forma de sentir, uma nova forma de se portar, de se relacionar. Hoje o nosso coração será direcionado aí então por duas dessas manifestações divinas que caminham de mãos dadas, elas estão sempre juntas. Há duas faces de uma mesma moeda, eu diria assim, revelando o caráter inigualável do nosso Criador, do nosso Cristo, do nosso Salvador. A graça é uma dessas facetas e a misericórdia é a outra. Duas faces de uma mesma moeda. Nós não estamos aqui, meus irmãos, para ficar discutindo conceitos teóricos, muito embora seja importante para que a gente possa compreender, mas nós estamos aqui para, de fato, mergulhar nessas realidades que são vivas. Eu não sei quanto que você tem provado dessa graça superabundante, e eu não sei quanto que você tem provado dessa misericórdia de Deus. A graça como sendo um presente da parte de Deus, e a misericórdia como sendo, e eu gosto dessa expressão, o amor de Deus nos perseguindo. A forma de Deus olhar para nós e não dar a nós o que nós mereceríamos, que seria a condenação. O amor de Deus nos perseguindo. A graça e a misericórdia de Deus não são meras palavras bonitas, elas são a essência do Evangelho, o coração da mensagem que transforma as vidas. E quando nós pararmos agora para explorarmos esses temas, nós seremos desafiados a ir além dessa compreensão superficial. Nesta manhã Deus está nos desafiando a ir muito mais além de um conceito teórico, mas muito mais de uma aplicação prática, de uma forma de ser e de agir e de progredir em meio à sociedade que tem sido tão abalada por diversos tipos, inúmeros tipos de ideologia, que nada tem a ver com o plano de Deus para a humanidade. Nada. Nós precisamos, como vozes, como verdadeiros atalaias, que avisam o perigo, dizer à sociedade que a forma de ser e de agir é a forma com a qual Deus sonhou para nós e propôs para nós. E essa forma é debaixo da graça de Jesus Cristo. Sem isso, irmãos, nós não vamos conseguir seguir adiante. E eu quero te convidar, então, a pensar sobre a natureza incompreensível da graça divina. E para iniciar essa jornada que nós estamos fazendo aqui, eu quero dizer que nós precisamos compreender o que a Bíblia nos revela sobre a graça em sua essência mais pura. A graça é o favor imerecido de Deus. Nós não mereceríamos tamanho amor, mas Deus olha para nós e fala assim: mesmo assim,
Ainda assim, e apesar de vocês, eu estou disponível para ir em direção a vocês. Esse é o nosso Deus. Não é o Deus que vive distante de nós, irmãos. Não é o Deus, como dizem os teólogos, que dá corda no relógio, naqueles relógios antigos, e ele sai de perto e deixa o relógio funcionando. Não, Deus, ele está interessado nas nossas realidades, menores, maiores, quaisquer elas que sejam. Deus, ele está interessado no nosso bem-estar. Deus está interessado em nosso coração. Deus está interessado em nossa família. Deus está interessado da forma pela qual nós vivemos. O meio do processo importa. Muitos dizem que não importa, mas importa sim. E pense no momento, tudo que temos, tudo que somos, não é resultado dos nossos méritos. Você pode trabalhar e a sociedade, em uma realidade meritocrática, pode estabelecer um preço pelo seu trabalho. Mas Deus não faz isso. Se você tem mais ou menos, Deus não te torna ou não te faz diferente, melhor ou pior do que o outro. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus conhece cada uma das nossas realidades. E Deus vai até nós. É um Deus amoroso que não está sentado para todo sempre num formato. Como por exemplo o Buda. Nosso Deus é um Deus vivo. O nosso Deus é um Deus relacional. E o nosso Deus quer se relacionar conosco. Por isso que Deus não nos abençoa de acordo com aquilo que podemos produzir, fazer ou ser. Deus nos abençoa porque é do caráter dele fazer isso. Porque é dele fazer isso. É um presente, é um dom. E a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versos de 8 a 9, é cristalina ao afirmar para nós: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Isso significa que a salvação, a reconciliação com o Criador, a vida abundante que Ele nos oferece, não pode ser comprada. O dinheiro que você tem no seu bolso ou no banco não compra a sua salvação. O seu status social não compra a sua salvação. A minha forma de ser bem-quisto ou mal-quisto não compra a minha salvação. Nós não podemos comprar a nossa salvação. Portanto, é necessário que nós reconheçamos que Jesus Cristo é o único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Sem isso não há salvação. Se não reconhecemos a figura do Filho, a pessoa do Filho, que veio, que encarnou, que fez-se figura humana e foi obediente até a morte, morte de cruz, nós então não temos salvação. Podem dizer o que for. Aliás, nós nem sequer seríamos reconhecidos como filhos. 1 João vai dizer que aquele que crê no Filho tem a vida. Aquele que não crê no Filho não tem a vida. Então, se você não tem o Filho, se você não abriu o seu coração para receber a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, você não é filho de Deus. E aqueles que estão me escutando na internet também não. E o interesse nosso não é ofender, o interesse nosso é trazer das Escrituras uma realidade que está nas Escrituras. Isso se chama exegese. É trazer das Escrituras o conceito, não colocar nas Escrituras o conceito. Porque colocar o conceito, as definições, os nossos valores, aquilo que queremos, não é exegese, é exegese. E tem muita gente fazendo isso. Porque Deus te convida a uma realidade viva e verdadeira.
Todo aquele que entregar a sua vida a Jesus, eu quero dizer, preste atenção, todo aquele que entrega a sua vida a Jesus, não está sendo convidado a uma vida de facilidade. Deus está, olha na palavra de Paulo, Deus está nos arregimentando. Palavra militar, irmãos. Deus está nos arregimentando para o seu exército de proclamadores do Evangelho de Deus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. É um ato soberano da bondade de Deus. Você pode ser forte, você pode ser fraco, você pode ser bonito, você pode ser feio, você pode ser alto, baixo, magro, gordo. Você pode ser a estética que seja. Eu não sei qual é a estética que você está abordando para a sua vida. Eu não sei. Parece que a gente está vivendo uma realidade onde as pessoas estão muito mais interessadas em afirmar uma estética para trazer o que está dentro delas e afirmar o que está dentro delas, sabe o quê? Eu posso fazer o que eu quero, porque eu sou quem eu quero, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. As pessoas parecem que estão declarando, verbalizando, jogando isso para fora, para dizer, num ato de reafirmação, que são poderosas em si mesmas, que podem fazer o que querem. Mas não podem. Elas podem enganar as pessoas, mas elas não podem enganar Deus. A palavra de Deus diz para nós que tudo está patente, tudo está visível diante do Todo-Poderoso Senhor. As pessoas podem se enganar, mas elas não têm o poder de enganar o próprio Deus. E dentro da teologia cristã nós distinguimos então a graça comum e nós distinguimos a graça da graça salvadora. A graça comum é aquela que se estende a toda a humanidade, independente da sua fé. É a vida que respiramos, o sol que nos aquece, a chuva que irriga a terra, a inteligência que nos permite criar e inovar, os recursos naturais que nos sustentam. Deus, em sua bondade, provê essa graça a todas as pessoas. No entanto, a graça salvadora, e aqui é importante que nós paremos para prestar atenção. A graça salvadora é um favor específico concedido àqueles que, por meio da fé, creem em Jesus. Essa é a graça salvadora. É a graça que nos perdoa, é a graça que nos justifica, é a graça que nos transforma, tirando-nos da escravidão do pecado e nos conduzindo à liberdade em Cristo. As pessoas dizem, ao reafirmarem, ao dizerem que são, que têm, que podem, elas acham que são livres, elas acham que detêm o poder de suas vidas, mas elas, na verdade, são escravos dos seus próprios desejos. São escravos dos seus próprios desejos. Deus, Ele está nos chamando a uma vida de liberdade em Cristo Jesus. Porque Deus quer que nós vivamos de acordo e semelhante ao Filho dEle, a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E a história bíblica, ela não esconde essas questões todas que eu estou colocando aqui para nós. Ela está repleta de exemplos que ilustram essa graça incompreensível. As pessoas não conseguem entender, não conseguem compreender que essa graça só é obtida por meio da bondade, do amor de Deus. Elas não conseguem, é incognoscível para elas. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele raia dentro de nós, porque Ele brilha dentro de nós, Ele é uma pessoa dentro de nós, Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus que faz isso, não somos nós, com a nossa forma de ser, de autoritarismo, ou da forma de manipular as realidades, ou quando nós queremos que as coisas aconteçam, que as pessoas sejam o que nós queremos que elas sejam.
Eu vejo através de Davi um homem segundo o coração de Deus, mas que cometeu adultério. Nós não podemos idolatrar Davi. E parece-me que muitas vezes nós, como cristãos, queremos idolatrar os homens maravilhosos pelo qual Deus falou na palavra dele. Davi foi um homem que cometeu adultério. Davi foi um homem que cometeu assassinato. Humanamente falando, ele merecia, sabe o que era? Uma severa condenação. Era isso que ele ia merecer. Ele, contudo, ao se arrepender genuinamente, eu me lembro do episódio com Batseba, e quando o profeta chega a ele, o Natan chega a ele e começa a dizer, ele falou assim, não é possível, esse homem tem que morrer. E o profeta falou o que para ele? Esse homem é você. A gente acha que a gente é bonzão, que a gente sabe de tudo. Estou por cima da carne seca. Sou a última bolacha do pacote. Porque eu falo bem, porque eu me expresso de tal forma, porque as pessoas gostam de mim, porque eu sou o cara, eu sou a menina, eu sou a mulher. Nós somos só a miséria, irmãos. É miséria, miséria, nós somos miseráveis, carentes da graça e da glória de Deus. Se nós não entendermos isso, nós não vamos conseguir receber essa graça, porque nós nem sequer vamos nos arrepender, genuinamente como Davi, ele experimentou o perdão e a restauração divina. Você pode encontrar isso no Salmo 51, irmãos. Davi encontrou perdão, Davi foi restaurado, Davi foi levantado do seu monturo de cinzas. E aí eu continuo, não só Davi, mas a gente tem o Paulão. E nos dias de hoje voltou a discussão dos calvinistas e dos arminianos de uma forma mais clara, evidente. Por que os calvinistas? Por que os arminianos? E aí a gente briga, e aí a gente faz que nem política, a gente fica de um lado, o outro fica de outro lado. Jesus, meu irmão, é maior do que o calvinismo. Jesus é maior do que o arminianismo. Jesus é maior do que tudo isso. Jesus é o nosso Salvador, a nossa vida. Ele é a expressão plena do amor de Deus. É Ele que quer vir e nos resgatar. Paulo, antes Saulo, um perseguidor que era implacável dos cristãos, que respirava ameaças e morte. Ele respirava sangue, babava sangue por matar os cristãos, por perseguir os cristãos, por prender os cristãos. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que no caminho de Damasco, Paulo, ele tem um encontro verdadeiro com Jesus, o seu Senhor e Salvador. E quando ele se depara com Jesus, assim como nós, quando nós nos deparamos com Jesus, nós não conseguimos ficar em pé. Nós caímos diante de Deus, porque a luz traz a expressão da clareza da nossa sujeira. Se você diz ser salvo, mas o seu encontro com Jesus não tem a característica de que você disse a Ele, eu entendi que eu sou sujo, eu entendi a minha realidade, o Senhor me fez enxergar onde eu estou, talvez você não seja salvo, talvez você não entendeu a graça salvadora. Então, o que dizer do ladrão da cruz? Eu vejo muitos podcasts e muitos, aí vem, é padre, é pastor, é líder, aí fica aquele fomento, aquele negócio de discussão, aquela desgraceira toda, e sujando todo o corpo de Cristo. Nós não podemos fazer isso não. A Bíblia diz que nós temos que ter cuidado com coisas que vêm antes disso, que são menores que isso. Se você tem problema com teu irmão, vá até ele, fale com ele.
Será que entre vós não há um que possa julgar a sua causa? Não é isso que nós vemos na Bíblia? Nós estamos vivendo uma realidade onde os cristãos estão buscando os ímpios para julgar suas próprias causas. E Deus quer mostrar que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Não há nada em nós que não seja o próprio Deus em nós que nos torne especiais. Não há nada que nos faça especiais, porque somos como vasos de barro. E dentro de vasos de barro existe algo fantástico, extraordinário, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse é o evangelho vivo e verdadeiro, mas as pessoas estão discutindo coisas que, meu Deus, por séculos os polemistas estão voltando. É terrível isso, irmãos. O ladrão da cruz, em seus últimos suspiros, reconheceu a soberania de Jesus e recebeu a promessa do paraíso, não por suas obras, mas pela fé em um Salvador. Em Lucas 23:43 você vai encontrar isso. Na hora 1/10, aquele homem que estava cravado na cruz, olhou para o Salvador e falou: não esqueças de mim. Porque ele enxergou a salvação real, viva e verdadeira. Essa é a graça salvadora. Compreender a profundidade da graça nos leva a um outro atributo, irmãos. E aí eu quero seguir adiante, que caminha de mão dadas com ele, que eu já falei aqui, que é a misericórdia de Deus, que se manifesta de forma ainda mais palpável em nossa jornada. A misericórdia de Deus, um amor que alivia e restaura. Se a graça é o favor imerecido, a misericórdia é a compaixão de Deus que se manifesta diante da nossa miséria e sofrimento. Como é que está o seu coração aí? Está doendo? Seu coração está sofrido. Você não consegue expressar em palavras o seu sentimento ou o seu pedido de socorro. A misericórdia que alivia e restaura é a atitude divina que nos leva a não receber a punição que nós merecemos. A verdade é essa, irmãos. Nós somos um povo que deveríamos ser, jogado no fogo do inferno, se não fosse pelo amor de Jesus. A Bíblia nos assegura em Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Isso nos revela que a misericórdia de Deus é constante. A misericórdia de Deus é renovada a cada dia. É ela que nos impede de sermos completamente destruídos por nossas falhas e os nossos pecados. Só o fato de nós ouvirmos isso, só o fato de nós sabermos disso, nós precisaríamos acordar todo dia pela manhã, caindo de joelho, clamando a graça e a misericórdia de Deus e falando: Senhor, eu não mereço o seu amor, Senhor, eu não te mereço, eu não mereço a salvação, eu não mereço nada de bom, eu não mereço a minha família, eu não mereço os meus pais, eu não mereço a minha esposa, meu esposo, eu não mereço os meus filhos. Mas Jesus olha para nós e fala assim: mesmo assim, ainda assim, e apesar de você, eu amo você. A expressão de Deus para Jesus é maravilhosa. Quando ele fala assim: você é meu filho amado, em quem eu tenho... Vamos falar assim comigo: você é meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria. Quando Jesus salvou você, ou se Ele está fazendo isso agora, Ele está dizendo para você agora:
Ou ele disse, ou ele está dizendo agora para você: você é meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria. Você é projeto de Deus. E Deus não está aquém de você. É fundamental nós entendermos essa misericórdia, porque a misericórdia não anula a justiça de Deus. Que nós não venhamos a nos enganar. A misericórdia de Deus não anula a justiça do próprio Deus. Deus é plenamente amor, plenamente justiça. Deus é plenamente bondoso, misericordioso. Deus é plenamente longânimo, irmãos. Sabe o que é longanimidade? Nós podemos até saber, que é algo que eu vou dizer aqui, mas muitas vezes nós nem sequer praticamos o que é longanimidade. Longanimidade é como se eu tivesse uma corda na minha mão e eu lançasse essa corda lá no final, e essa corda ainda ela sobrasse no chão, ela pendesse aqui, tivesse uma sobra. Então, à medida que nós vamos fazendo, vamos progredindo, vamos causando problemas, vamos destruindo a realidade do próprio Deus, saímos do Éden, começamos a fazer as barbaridades, né? Fomos lançados para fora do Éden, começamos a fazer as barbaridades que nós fazemos. Aí, daquela época, aliás, daquela época não, antes da fundação do mundo, antes que o mundo fosse mundo, a corda já estava ali. E aí Deus, ele vai esticando a corda. E ele vai exercendo paciência. Não, agora não, Senhor. Se tiver 50, o Senhor destrói, não. Senhor, se tiver 40, não. Se tiver 30, não. Se tiver 20, não. Se tiver 10, não. Senhor, me desculpa, se tiver 5, não. Senhor, me perdoa, se tiver 1, não. Porque ele estica essa corda, mas ela não rompe. Porque Deus sabe que nós somos pequenos, miseráveis, carentes da graça e da misericórdia de Deus. Ele proveu um caminho para que a justiça fosse feita e ao mesmo tempo o pecador pudesse ser perdoado. Você já parou para pensar nisso? Ele proveu esse caminho. Ele é o dono do caminho, aliás, ele é o caminho. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Bolsonaro, Lula e todos os políticos, todos os maiores poderosos, todos aqueles que são milionários, todos, ninguém vem ao Pai, senão por Jesus Cristo. Percebeu? Os caras podem estar gozando uma vida maravilhosa, de dinheiro, de luxo e tal. Ah, parceiro, se não entregar a vida a Jesus, vai para o inferno. Vai para o inferno. Vai queimar no fogo do inferno. Eu não sou universalista, graças a Deus. Eu sou da palavra de Deus, em que a palavra diz: ou você aceita Jesus ou você vai para o inferno. Eu não estou ofendendo ninguém, é uma crença. Agora eu não mato ninguém por isso. A pessoa mesmo já está se fazendo isso. Eu acho que a expressão da igreja tem que ser amorosa, mas ela precisa ser contundente. A cruz é o ponto de encontro, irmãos, perfeito, entre a justiça e a misericórdia de Deus. E ali a justiça foi plenamente satisfeita pelo sacrifício de Cristo, e a misericórdia foi derramada sobre a humanidade. Foi na cruz, foi na morte do Cordeiro. E não tem outra. É crucial que nós não confundamos essa graça e misericórdia abundantes, irmãos, com uma permissão, uma complacência. O que é errado, o que é certo. E nós sabemos o que é certo e nós sabemos o que é errado. Porque Deus nos deu consciência, irmãos. A criança, quando ela ganha consciência, ela sabe que se ela meter o dedo na tomada, ela vai se enrolar. Não, ela vai se queimar.
O ser humano sabe o que é certo e errado, gente. Ele pode até se convencer que o errado é certo. E esse aí é o problema do pecado, ter maculado essa realidade. Mas o ser humano sabe o que é certo e errado. Portanto, eu não preciso ficar gritando aos 24 pontos do mundo, e impondo às pessoas. Não, meu irmão, olha, a Bíblia diz assim, ó, quem crê no Filho tem a vida, quem não crê no Filho não tem a vida. Cara, não sou eu, bicho, é a Bíblia. Tem algum problema com isso? Ei, não discute comigo não, vai discutir com Deus. Seu problema vai ser ou agora discutindo com Deus, você vai passar a sua humanidade discutindo com Deus, ou de repente quando você morrer você vai descobrir que você se enrolou. Onde o bicho come, o fogo não se extingue, é isso aí. Agora eu quero dizer e fechar aqui para passar a palavra para o pastor Manuel. Eu falei que ele era corajoso. Eu quero falar com vocês sobre a graça barata versus a graça custosa. Essa resposta da fé genuína. Sua fé genuína, a sua fé te sustenta num período de crise? Portanto, se eu faço essa pergunta, eu estou afirmando que o crente pode passar por crise. A tua fé te sustenta no momento de crise? Porque se ela não te sustenta no momento de crise, você precisa pedir a Deus que Ele evidencie o que você precisa trabalhar. Nós sempre precisamos trabalhar alguma coisa, irmãos. Sempre. Não vá achando que você aceitou a Jesus e agora acabou. Está tudo de boa. Agora eu vou andar de Ferrari. Irmão, quando eu fui descer as águas, eu tinha 10 anos de idade. Lá tinha um cidadão chamado Walter, como meu tio Walter, mas não era o meu tio. E ele foi o único que disse, ele reuniu a gente ali momentos antes e falou assim, gente, vocês pararam para perceber o que aconteceu depois que Jesus desceu as águas? Ele foi para onde? Por que seria diferente com a gente? Quando meu filho nasceu e teve hipertensão pulmonar e ficou na UTI, quer dizer que Deus deixou de ser Deus. Quando minha mãe teve câncer no estômago, quer dizer que Deus deixou de ser Deus. Aonde é que estava a fé, a nossa fé nesses momentos? Faz toda a diferença. Eu costumo dizer para pessoas das quais eu visito em UTIs, leitos, que Deus é a nossa rocha. Deus é a nossa rocha. Eu sei que é difícil, irmãos. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que às vezes a gente não quer nem aceitar que Deus é a nossa rocha, mas a palavra de Deus diz que Deus é a nossa rocha, Deus é o nosso escudo, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso lugar de refúgio, Deus é o nosso lugar de esconderijo. Refúgio é esconderijo. O Senhor é o nosso esconderijo. Muitas vezes as pessoas não querem ouvir os nossos problemas, não querem chorar com a gente, não querem sorrir com a gente, não querem sequer perguntar se está tudo bem, porque quando se pergunta se está tudo bem, quer-se uma resposta pronta. Está tudo certo, está tudo safo, está de boa. Mas o que Deus requer de nós é que nós nos interessamos pelas pessoas. Foi dito ontem aqui, o amor deve ser vivido, praticado. A igreja do Senhor Jesus precisa voltar a essa realidade, dessa graça que é custosa. A graça barata não é a graça, não é o caminho para nós.
E esse alemão, eu não sei muito bem como pronuncia, eu já ouvi Dietrich Bonhoeffer, não sei se tem outra forma, mas ele, na Segunda Guerra Mundial, ele cunhou esses termos para descrever uma perversão do Evangelho, uma compreensão, irmãos, superficial da salvação, que você podia fazer o que fosse, você estaria salvo. Como os docetistas, ali na realidade da carta de 1 João, posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, porque meu espírito não tem nada a ver com o meu corpo. Ele cunhou então esse termo para mostrar essa perversão. E para Bonhoeffer, a graça barata é a pregação do perdão sem exigir arrependimento. Batismo sem disciplina da igreja. Uma vez me perguntaram, essa igreja tem disciplina? Nunca teve. Irmãos, disciplina começa, é basilar. O que nós estamos fazendo aqui é disciplina. A igreja está debaixo de disciplina. Eu parei para pensar, eu falei, uai, será que eu estou no lugar correto, adequado? A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem cruz, a graça sem Jesus Cristo. E em outras palavras, é a ideia de que podemos ter os benefícios do cristianismo, o perdão, a promessa do céu, sem o custo do compromisso, da transformação, da obediência. É justificar o pecado e não o pecador. É querer Jesus como Salvador, mas não como Senhor. As pessoas, os cristãos estão orando e nem no final de suas orações estão falando mais em nome de Jesus Cristo, amém. Eu tenho passado por algumas igrejas, irmãos, eu tenho ouvido alguns irmãos de tempo de igreja, que nem sequer mencionam o nome do Cristo ressurreto. Se amanhã vamos, ou fazemos, ou construímos, ou nos damos em contrato e etc e tal, segundo a permissão de Deus. Eu, em Porto Velho, antes de vir para cá, eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa falou, você vai viajar e tal. Eu falava assim para ela, né, com a graça de Deus eu vou. E aí continuava a conversa, e essa pessoa vinha e falou assim, não, com a permissão de Deus eu vou. Aí pela terceira vez eu cheguei e falei, né, com a graça de Deus vai dar tudo certo. Ele falou assim, caramba, cara, eu já entendi, é pela graça de Deus, é pela permissão de Deus, é pela graça de Deus. Eu não estou entendendo, você está querendo me evangelizar? Eu falei, não, porque a Bíblia diz que eu preciso me convencer disso. Só isso. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, irmãos. Eu não sei o que vai acontecer daqui 1 minuto quando eu sair daqui para fora. Quando eu pousei de Porto Velho aqui, né, passei por Brasília e pousei aqui em São Paulo, e desci do avião, quando eu embarquei lá eu estava bonzinho. Quando eu desembarquei aqui, minha voz já começou a ficar rouca, passou um tempo, eu já comecei o funga-funga do nariz, daqui a pouco eu já comecei a tomar remédio. Irmãos, a gente não vale nada. Nada. Uma picada de um mosquito da dengue te arrebenta. A porcaria de um mosquito que você masca... As pessoas acham que podem fazer o que elas bem querem, sem falar, Senhor, me deixa, me permite. Gente, os jovens são maravilhosos, fortes, bonitos, cantam lindo e maravilhoso, mas os jovens, tem cada jovem, irmãos, deixa eu contar um negócio aqui para vocês. Tem jovem que não sabe fazer, sabe o quê? Abrir uma tomada, consertar uma tomada e botar ela na parede de novo. Vocês sabiam disso? É segredo entre a gente, viu? Tem jovem que... deixa eu contar outra. Tem jovem que não sabe nem trocar chuveiro, gente. Vocês acreditam nisso? Se precisar trocar chuveiro, a mulher contrata o marido de aluguel. Está faltando homem! Está faltando jovem forte, decidido, constante, firme, que entende
entende a graça salvadora de Jesus, e a graça salvadora de Jesus o transformou, o colocou em marcha. É capaz de estourar uma guerra, as mulheres irem. Um bando de banana. E aí a Bíblia diz: jovens, eu vos escolhi porque são nada. Mentira, a Bíblia está errada, porque eu estou vendo um monte de banana. Gente, é sério, tem um monte de igreja, eu estou falando, o que tem a ver com graça barata e custosa? Tem tudo a ver. Porque para você levantar o bumbum, desculpa, dessa poltrona maravilhosa, e se colocar em marcha na rua para ganhar gente para Jesus, é preciso ter boa vontade e coragem. Aí critica, estamos na época da tecnologia, não precisa mais de panfleto. As pessoas querem viver a igreja agora do futuro. Elas abrem o computador pela manhã, elas se reúnem em um culto coletivo, da qual elas não veem as pessoas, elas não abraçam, elas não sentem os cheiros das pessoas, elas não se incomodam com as pessoas, elas não ajudam as pessoas, ninguém mais incomoda elas. Elas estão nos seus palácios, elas estão nos seus ar-condicionados, elas acham que agora está tudo safo. O evangelho é corpóreo, gente. Você não pode desligar uma pessoa, mas você desliga uma televisão, você desliga um computador, você desliga essas realidades, essas porcarias. Eu estou usando aqui para o benefício nosso. Mas eu estou usando, não ele está me usando. A graça, irmãos, a graça, essa graça que é salvadora, essa graça que é custosa, é a graça do evangelho que exige uma resposta radical. Não é ser radical, é uma resposta radical. Os jovens, os adultos, aliás, não são nem mais jovens, às vezes com 40 anos estão indo na casa dos pais falando: pai, compra um pãozinho para mim. Pelo amor de Deus, eu teria vergonha alheia. Você que tem que fazer isso para os seus pais, para a sua igreja. Vocês jovens têm que vir aqui, Pastor Manuel, a gente quer fazer uma coisa bacana, chega aqui para o pessoal do louvor, a gente quer estar junto, a gente quer fazer uma ministração na praça, a gente quer sair e com o violão na mão e cantando e fazendo as coisas, e falando de Jesus, e entrando nos metrôs, e entrando nos ônibus. Eu tinha 15 anos quando eu pegava o meu violão, saía da Vila Zelina para ir até a Vila Mariana, e dentro do ônibus eu cansei de cantar sobre a graça de Jesus. A graça custosa é o evangelho que exige essa resposta radical. É a graça que nos chama ao arrependimento sincero, sem cera, sem placa de igreja, sem placa sem máscara. É o evangelho que nos chama à obediência à palavra de Cristo. É o evangelho que nos chama ao discipulado, que implica carregar a própria cruz. E para isso exige coragem. A graça não é uma graça barata, é uma graça custosa, porque Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. E entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Fale de Jesus. As pessoas estão indo para o inferno porque as pessoas não conseguem abrir suas bocas. Nós precisamos, irmãos, em outras palavras, nós precisamos dessa graça custosa, uma transformação contínua. Bonhoeffer argumentava que a salvação não é uma transformação isolada, é uma transformação contínua. Não há um processo de 2 estágios no cristianismo. Primeiro ser salvo, depois talvez tornar-se um discípulo.
O evangelismo e o discipulado andam de mão dadas. A fé genuína sempre produz arrependimento e uma vida de obediência. Se você abre a Bíblia não te confronta, você não está sabendo ler a Bíblia. Se você abre a Bíblia não te leva a uma nova realidade de vida, a uma nova prática de vida, você não está lendo a Bíblia. Procure seus pastores. Peça ajuda, ore por eles. A graça custosa, a graça custosa. Jesus, irmãos, nos convida a seguir de perto as suas realidades. Jesus rompeu com paradigmas. Jesus rompeu com política. Jesus rompeu com uma sociedade putrefata. Uma sociedade podre. Jesus arrebentou com isso. Jesus era o próprio paradoxo. E aí, diante da grandiosidade, eu acredito que os irmãos entenderam já, da graça e da profundidade da misericórdia de Deus, do alerta contra a graça barata, nós somos chamados, irmãos, a uma decisão. Não se trata apenas de crer em um conceito, mas viver uma realidade, irmãos. Agora vem o que é preciso ser feito. Logo mais nós estaremos sendo abençoados por Deus com esse momento que para nós é um memorial. E eu quero desafiar você. Se você está vivendo uma graça barata, e não tenha vergonha não, não tenha nojinho não do lado do pecado do outro. Olhe para si. Eu quero desafiar você. Se você está vivendo, eu já estou em pé, irmãos, porque a cada dia eu quero viver uma graça mais custosa. Se você está vivendo uma graça barata, eu quero desafiar você, coloque-se de pé que Deus quer falar com você, abençoar a sua vida, tocar o seu coração, abrir os olhos do seu entendimento para uma graça custosa. Fique em pé, irmão. Você tem coragem? Já estou em pé. Eu já estou em pé. Eu já estou em pé. Levanta, irmão. Eu sei que você fazia tempo que não tomava um safanão. É isso aí mesmo. Deus está falando com você nessa manhã. Sabe por que Deus está falando? Não é por causa de mim, não. Deus está falando porque a palavra dele é viva e eficaz. Ela penetra entre juntas e medulas, e ela vai até o profundo íntimo do coração e faz divisão entre pensamentos e intenções do coração. É a palavra de Deus que está falando nessa manhã com você. É a palavra de Deus que é viva, é o verbo encarnado que está falando com você. Eu quero transformar a sua realidade para 2026. Você viver algo extraordinário da parte de Deus. E olha, algo extraordinário não é o que você quer, não, é o que Deus quer. Sai proclamando o Evangelho, sai falando de Jesus, sai falando de Jesus, sai contagiando as pessoas. Eu vou passar a palavra para o pastor Manuel, 2 minutinhos. Sai contagiando as pessoas, sai tocando as pessoas, sai olhando nos olhos das pessoas, sai falando quem é Jesus para você, o que Jesus fez por você. Sai falando para essas pessoas que sem Jesus elas vão para o inferno, elas precisam de Jesus. Sai falando para os seus amigos, namoradas, sai falando para todas as pessoas. Vocês precisam sair, marchar, pregar o Evangelho, irmãos. Sai tocando as pessoas. Senhor, nós te louvamos, Pai. Exaltado seja o teu santo nome. Porque esta manhã, ó Deus, o Senhor nos desafia, Pai, a viver um Evangelho custoso. Não é um evangelho qualquer da graça barata, é um evangelho custoso que leva-nos, ó Deus, a uma realidade diferente contigo, Pai. Ó Deus, que essa comunidade aqui seja um luzeiro nesse lugar, Pai. Usa os seus filhos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.